Fala galera, eu sou Marcelo Cavalcante, você está mais uma vez aqui no canal Por Trás da Foto e nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o curso online de fotografia de paisagem que eu estou lançando essa semana, dia 5 de agosto. Vai sair esse curso. Para quem está cadastrado vai receber a melhor oferta possível do curso. Se você não se cadastrou ainda, clica no link aí embaixo e se cadastra. Eu estou falando sério, apenas no dia 5, quem tiver cadastrado vai receber essa oferta, o link para poder comprar o curso num preço inacreditável. A partir daí o preço vai escalando até chegar no preço final, que não é barato, porque é um curso muito completo mesmo. Talvez o curso mais completo de fotografia de paisagem que já tenha sido lançado na internet. Bom, primeiro eu queria falar por que eu resolvi lançar esse curso, né? Antes de eu ter o canal no YouTube, eu já era professor de fotografia, eu dava aula de fotografia básica para iniciante, que tinha aquela típica pessoa que tem a câmera em casa, acabou de comprar, voltou dos Estados Unidos, trouxe de uma promoção da Best Buy, mas não consegue usar a câmera no modo manual, só usa a câmera no modo verde, ele é automático. Então o tema era muito mais aberto, não era só paisagem, falava de tudo, de retrato, enfim, de todo tipo de fotografia que você pode imaginar, mas para o cara aprender a usar a própria câmera, né? Quando eu comecei a fazer o canal no YouTube para mostrar um pouco dos bastidores do meu trabalho como fotógrafo de paisagem, eu fui convidado por uma escola aqui no Rio, Foto Contemporânea, para dar aula de paisagem lá. Eu tinha sido aluno lá no passado de um outro curso de criatividade, e aí o dono da escola, o professor Ramadinha, me ligou e falou: Marcelo, esse teu canal tá muito legal, por que você não vem dar aula aqui? E então eu comecei a dar aula também regular lá de paisagem, foi uma experiência linda, eu espero que continue na verdade, porque a gente parou na verdade por causa da pandemia, né? Mas eu tive muitas turmas lá, fiz grandes amigos, pessoas que muito interessadas nesse tema, então a gente já saiu para fotografar junto algumas vezes. É realmente uma grande família assim, né, que se forma quando você começa a dar aula para pessoas com interesse como o seu. Mas a gente teve que parar as aulas presenciais por causa da pandemia, e eu já tinha um desejo antigo de criar um curso online, porque com o canal no YouTube, a minha visibilidade como fotógrafo de paisagem saiu um pouco do Rio de Janeiro e atingiu um pouco assim maior, né? Brasil, muita gente de São Paulo, do Nordeste, interior de Minas, tem até muita gente em Portugal que me acompanha também. Eu comecei a receber muita mensagem dessa galera me pedindo para ir dar cursos, workshops lá. Mas isso envolve uma logística, né? Você tem que montar uma estrutura para dar um curso de um final de semana, tem que alugar um espaço. Realmente não é minha praia fazer toda essa logística, né? Eu sempre pensei, poxa, se eu desse um curso online, eu ia conseguir atingir essa galera, poder passar meu conhecimento para essa galera e estaria sem barreira, né? O cara que está nos Estados Unidos, mora lá, brasileiro, fala português, pode fazer o meu curso também. Essa ideia já estava na minha cabeça há mais de um ano e tal, eu estava tentando começar a pensar nela, como é que eu ia montar, enfim, esse curso, como é que eu ia abordar, o que eu ia falar nesse curso, né? E aí, com a questão da pandemia toda, que realmente pararam minhas aulas, falei, acho que é o momento de eu começar a gravar esse curso. Então o curso surgiu nessa história da pandemia, mas era uma ideia antiga que eu estava querendo fazer há um tempo. Então como é que funciona o curso, né? O curso foi gravado nos últimos 3 meses, né? E eu só consegui realmente lançar esse curso agora em agosto, né? Porque justamente eu tenho o apoio do YouTube, né? Eu tenho mais de 70 vídeos no meu canal no YouTube que mostram muitas das técnicas e muitas das criatividades que eu vou mostrar no curso sendo aplicadas na prática em diversos lugares. Eu recebo todo tipo de pergunta no meu YouTube sobre os vídeos, e a maioria das perguntas eu vejo que são perguntas de fotógrafos iniciantes que estão vendo o vídeo, gostaram do conteúdo, mas não conseguiram entender muito bem como é que eu cheguei naquele resultado, como é que eu cheguei naquela solução. Então são perguntas bem básicas. E aí eu percebi que o meu canal ele tem um conteúdo avançado e a galera que está assistindo está aqui mais ou menos no nível básico, início de intermediário. Então existe um gap, né? uma distância aí entre o conteúdo que as pessoas conhecem e o conteúdo que eu estou dando no YouTube. Por isso que o curso entra exatamente nesse buraco, para a pessoa poder entender essa parte inicial e aí assistir no YouTube tudo acontecendo de forma prática. Então por isso que eu consegui fazer esse curso em tempo recorde, porque eu tenho apoio desses vídeos. Claro, os vídeos não são o curso são outros vídeos que a gente vai ver já, onde eu explico detalhadamente tudo da parte técnica, e aí alguns vídeos eu falo, olha, para você entender isso aqui na parte na parte prática mesmo, né, de forma prática, você dá uma olhada no meu YouTube nesse link aqui. Aí tem um link, você clica e vai assistir o vídeo exatamente que fala sobre aquele assunto ali. Vai lembrar também que o curso é gravado, né? As aulas foram todas gravadas, então você vai comprar esse pacote de aulas para poder assistir e você vai ter direito a 1 ano
para assistir essas aulas quando você quiser, no tempo que você quiser. Você pode ver no celular, no laptop, no iPad, na televisão, qualquer lugar que acesse a internet, você consegue assistir as aulas no seu ritmo, né? Vai assistindo nos seus ritmos. Tem aulas de 5 minutos, tem aulas de 15 minutos, tem aulas de 45 minutos, né? É bem variado. A maioria das aulas fica aí entre 8 e 14, 15 minutos de duração. As aulas de tratamento fotográfico, né, de Photoshop, de Lightroom, são mais longas, porque eu estou tratando com calma, falando, então elas são um pouco mais longas. Então o curso é bem modulado nesse sentido, você vai assistindo no seu ritmo. Mas chega de enrolação e vamos falar agora do conteúdo mesmo do curso, né? Como eu falei agora há pouco, são 91 aulas distribuídas em 12 módulos de curso, né, de aula. É bem extenso, é bem completo. Eu quis fazer logo um negócio, meu primeiro curso online, ser super completo. Eu tenho aqui meu computador aberto com as aulas, porque é muita aula para saber de cabeça. Eu vou dando uma lida aqui e vou mostrando na tela também algumas imagens de como é que o curso foi feito. Bom, o primeiro módulo é o módulo de introdução, ele tem 4 aulas, é um módulo curtinho, né? Eu falo mais ou menos sobre mim, sobre Marcelo, quem eu sou, como é que eu comecei na fotografia, como é que eu cheguei aqui, né, para dar aula de fotografia de paisagem, enfim, quais são as minhas credenciais, basicamente, para poder estar aqui. Uma outra aula sobre objetivos, então eu explico quais são os objetivos que você vai atingir ao assistir esse curso, acompanhar ele com atenção. Tem uma terceira aula que eu explico como assistir esse curso, e aí eu falo um pouco sobre essa questão do YouTube, que tem muitas aulas que você vai assistir um anexo dessa aula no YouTube para poder entender aquela questão ali da teoria na prática. E a última aula eu explico por que esse curso funciona, falo um pouco sobre os meus ex-alunos, como é que eu faço esse acompanhamento de ex-alunos, vai ter um acompanhamento para você também que comprar o curso dentro do Facebook, eu vou falar isso mais pra frente, mas de qualquer forma eu explico um pouco sobre esse acompanhamento também. Bom, passado esse primeiro módulo, vem o segundo módulo que eu chamei de Descomplicando a Fotometria. Na fotografia digital, muita gente passa adiante esse tema, meio que pula isso aí e começa a fotografar meio que achando que já sabe, porque a gente tem na tela, no live view, né, da tela da câmera, um resultado direto do que está acontecendo com a tua fotometria. Então o cara vai mexendo aqui e ali, joga para lá a rodinha, joga para cá, quando a imagem começa a aparecer, parece que está sintonizando televisão antiga, né? Vai sintonizando rádio, sintonizou, tá funcionando. E aí eu já vi as pessoas fotografando assim, sintoniza para cá, sintoniza para lá, mexe aqui, e de repente o cara tá com ISO 6400 na praia, usando uma velocidade de 18000 alvos para compensar aquele ISO mega ruidoso e mega gigante, num ambiente que ele podia usar um ISO 100 tranquilamente, né? Então eu achei fundamental trazer essa parte de fotometria para o curso, porque daí para diante o curso vai ficando mais difícil. Eu vou falando dessa questão da fotometria com muito mais tranquilidade para vocês, então é muito importante passar por esses módulos iniciais de fotometria, tal, de medição de luz, porque você precisa entender isso, você precisa absorver esse entendimento de como funciona a sua câmera para você chegar na astrofotografia e saber lá debaixo do escuro total, com a Via Láctea na tua cabeça, o que você vai fazer. Você tem que saber comandar a sua câmera, saber comandar mesmo. E não tem receita de bolo, não tem macetinho, não tem regrinha. Você vai ter que aprender a comandar a sua câmera no modo manual. A primeira aula eu falo sobre como funciona a câmera fotográfica, na outra eu falo sobre ISO, tem uma aula inteira sobre ISO, uma aula inteira sobre abertura de diafragma, uma aula inteira sobre velocidade do obturador, uma aula inteira sobre os pontos de luz e o fotômetro, como o fotômetro funciona e como você vai somar esses pontos ou tirar pontos para poder balancear a sua fotometria, uma das aulas mais importantes. E a última aula eu sugiro um exercício prático, né? Então eu dou uma fotometria para você fazer com a sua câmera e sugiro você ir trocando essa fotometria para você ver como a foto sai exatamente igual, com a mesma luminosidade, só que você vai balanceando essa fotometria. O terceiro módulo é bem curtinho, sobre medição de luz. Tem uma aula que eu falo basicamente como é que a câmera mede a luz no ambiente de paisagem e qual é a forma de medição de luz ideal para você usar numa fotografia de paisagem. O módulo seguinte, que é o quarto módulo, é o módulo sobre histograma. Esse tema é muito legal também, que é aquele gráfico que aparece dentro da tua câmera, às vezes também aparece no Lightroom, ali em cima na direita, né? Muita gente meio que ignora ele. Ah, esse gráfico eu não sei para que serve, eu nunca vou usar. E esse gráfico é fundamental você entender para que serve, né? O histograma, como ele funciona e como usar o histograma na prática, durante a execução da sua foto. Então são 3 aulas, também são curtas, bem objetivas, onde eu vou mostrar tudo sobre o histograma. O quinto módulo eu chamei de Entendendo o Foco. Um módulo que são 1, 2, 3, 4 aulas só sobre foco, né? Foco manual, foco automático,
modos de foco automático, vou falar também sobre hiperfocal. Então é um tema que muita gente também fica meio perdido. Como é que eu faço foco manual? Como é que eu faço automático? Que situação eu uso cada tipo de foco? Qual é a distância que eu coloco o meu foco para poder ter o foco no infinito? Enfim, o que é foco no infinito? Então tudo isso é debulhado aí nesse módulo que chama-se Entendendo o Foco. O sexto módulo, bem curtinho também, é do White Balance, né? O balanço de branco, ou seja, como é que a sua câmera interpreta o branco, os tons de cinza para poder chegar nas cores ali reais do que você está vendo. Então eu vou mostrar quais são os modos de balanço de branco que a câmera tem, vou falar sobre eles, sobre o modo automático também, e qual é o modo que eu uso na fotografia de paisagem. E o sétimo módulo, para fechar essa parte que eu chamo de curso básico dentro do curso inteiro de fotografia de paisagem, é o módulo sobre equipamentos. É um módulo já bem maior. E eu vou falar sobre diferenças entre DSLR e mirrorless, diferenças entre as lentes, lente grande angular, lente com distância focal longa, para que serve cada lente dessa dentro do universo da fotografia de paisagem, aonde utilizar, em que situação você vai usar melhor essas lentes. Vou falar sobre filtros, né? Então tem vários vídeos sobre filtro. Tem um filtro polarizador, filtro ND variável, filtro ND graduado, filtro de 10 stops, filtro UV, que é bem polêmico, né? Vou falar sobre todos esses filtros, uma aula para cada filtro, tudo com exemplo prático acontecendo. Depois eu vou falar sobre tripés também, tem uma aula só sobre tripés e tem uma aula sobre controle remoto. O módulo seguinte, o módulo 8, eu chamei de Sua Majestade a Luz Natural. Por quê? A luz natural é quem manda na fotografia de paisagem, não é a paisagem que manda, é a luz que manda. Então você precisa estudar essa luz, entender como funciona a luz natural para poder saber abordar ela dentro da paisagem que você quer fotografar. Você quer fotografar a paisagem, não a luz, beleza. Mas então como é que essa luz vai se comportar dentro da paisagem que você quer para você tirar a melhor foto possível, tirar o melhor proveito daquela paisagem? Não adianta chegar lá qualquer horário, qualquer dia, pô, não tava bonito, não vai funcionar. Aí você vai continuar fazendo foto como um turista, como eu falo no vídeo aí, que está rodando na internet. Eu não quero que você fotografe mais como um turista, e sim como um fotógrafo de paisagem. Então nesse módulo eu tenho uma aula sobre entendendo a luz natural, eu tenho uma aula que fala sobre a Blue Hour e a Golden Hour, tem até vídeos meus no YouTube que falam sobre isso também. Eu tenho uma outra aula que fala sobre as outras luzes que são boas de fotografar também, fora da hora mágica. Eu falo também sobre contraluz e luz a favor, explico bem essa diferença. Tem muita gente que não consegue ver essa diferença, então essa aula também acho importantíssima, né? Tem uma aula sobre nuvens, que também é muito legal, porque são os modificadores naturais da luz natural. Tem uma outra aula que eu falo sobre estações do ano e tem uma outra aula que eu falo sobre meteorologia, ou seja, esse módulo é muito completo, realmente assim, fantástico esse módulo. Eu falo muito detalhadamente sobre como lidar, como se aproximar bem dessa luz natural e ter ela como sua aliada e não como sua inimiga, né? Bom, o módulo seguinte é o 9º módulo do curso, né? O módulo 9, e tem 15 aulas. É o segundo módulo mais longo do curso e é o módulo de composição e criatividade. Também é um módulo assim fantástico para assistir com calma, para ver e rever várias vezes, para poder entender, porque é um módulo que eu te dou muitas dicas sobre opções de composição que você pode ter diante de uma paisagem, né? Você não chega lá, vê a paisagem e fotografa aquilo ali. A paisagem não é a foto, eu falo isso durante o curso. A paisagem ela não é a foto. A paisagem ela é um papel em branco para você começar a criar a partir dela. E nesse curso eu quero que você crie, que você saia da caixa, vá além, né? Então nesse módulo, por exemplo, eu começo falando sobre um tema que eu criei, que é a Santíssima Trindade da composição. Tema, luz e enquadramento. E eu vou explicar o que é essa Santíssima Trindade e como é que esses três elementos, tema, luz e enquadramento, se encaixam para você ter uma foto perfeita. Então tem uma aula que eu falo sobre a luz, tem uma aula que eu falo sobre tema, outra que eu falo sobre enquadramento, depois eu falo sobre scouting, que é muito importante, que é o ato de você pesquisar antes aquele lugar que você vai fotografar, antes de chegar lá. Vou falar sobre regra dos terços, que é uma regra bem conhecida, mas também como quebrar essa regra dos terços. Vou falar sobre linhas guia, planos e camadas, minimalismo, que é muito legal esse tema também. Variação de enquadramentos na mesma cena, movimento, o elemento humano e animal na foto. Também é legal pensar em colocar o elemento humano e elemento animal também na sua foto de paisagem. Para que serve, né? Preto e branco, light painting e no final, no que consiste uma boa fotografia de paisagem. São 15 aulas, muito detalhado. Eu duvido que depois de assistir esse módulo, pelo menos, a sua cabeça não fique formigando de tanta informação e tanta ideia que você vai ter
para as suas próximas fotos. Bom, o módulo 10 desse curso aqui é uma das estrelas aí, literalmente, do curso, que é o módulo sobre astrofotografia. O curso também demorou um pouco para sair, atrasou. Eu queria ter lançado ele antes aí da virada do semestre, né? Mas não consegui por causa desse módulo, né? Eu não ia colocar um módulo de astrofotografia no curso, eu ia lançar depois um outro curso só sobre isso. Mas assim, eu recebo muita pergunta sobre isso. Os vídeos meus que tem mais views no YouTube hoje são os de astrofotografia, então eu vejo que existe um interesse grande nesse tema, né? Então eu falei, cara, quer saber? Eu vou atrasar um pouco o lançamento, mas eu vou trazer esse conteúdo sim, e vou trazer ele muito completo para dentro desse curso. Vai atrasar um pouquinho, mas não interessa, vou fazer. Tanto que esse módulo é simplesmente o maior módulo do curso. Ele tem 17 aulas, tá super extenso, mas tá muito completo, muito completo. A primeira aula é uma aula de introdução, que eu falo um pouco sobre o universo da astrofotografia, como é que funciona a astrofotografia e tal, para que fotografar isso. Na aula seguinte eu vou fazer um checklist para uma boa sessão de astrofotografia, né? Então, o que você precisa saber e ter à sua mão para poder sair por uma sessão de astro, porque a sessão de astro geralmente, claro, ela é à noite, geralmente está muito frio, muito escuro e normalmente não é perto da nossa casa, não é uma coisa que você faz um bate e volta. É longe, você vai viajar para fazer isso, ou vai se deslocar algumas horas de carro para sair dos grandes centros urbanos, né? Então, para não perder viagem, eu criei esse checklist para você poder elencar ali o que você precisa ter em mãos para poder sair com uma sessão dessa. Tem uma outra aula que eu vou falar sobre condições ideais para astrofotografia, né? Não é qualquer dia que você sai. Ah, vou amanhã fazer a Via Láctea ali. Será que vale a pena ir amanhã? O que precisa ter amanhã para você conseguir ver a Via Láctea? Não? O que tem que ter? A Lua tem que estar ou não tem que estar? Nuvem? Temperatura? Como é que vai estar tudo isso? Então eu vou dar esse checklist também sobre as melhores condições para fazer uma sessão de astrofotografia. Na próxima aula eu falo sobre foco também, que é um tema chato na astrofotografia. Você vai ter que fazer o foco no manual, no escuro. Então eu vou dar algumas opções para você fazer esse foco e não se perder na hora H, porque a pior coisa é voltar de uma sessão de astro, abrir as fotos no computador no dia seguinte, lá exausto, e tá tudo fora de foco. Acontece, hein? Acontece mesmo. Na aula seguinte eu vou falar sobre fotometria, né? Então eu vou falar sobre ISO e diafragma, como é que você vai trabalhar esses dois elementos da fotometria para ter a melhor foto possível. E na próxima aula aí eu vou falar sobre a regra dos 500, a regra dos 400 e a regra NPF, que são 3 regras que você pode aplicar na sua velocidade do obturador para não fotografar e ter as estrelas riscando a foto, né? Fazer aquele star trail, ter as estrelas absolutamente cravadas. Então vou explicar bem a diferença entre essas regras e qual seria a regra ideal para você usar se a sua câmera for full frame ou se ela for câmera cropada, né? Sensor menor, como é que você vai trabalhar bem essas regras, né? A próxima aula eu falo então sobre o Star Trail. Se você quiser realmente riscar o céu com o movimento da Terra e ter as estrelas fazendo aquele desenho, como fazer isso, né? Essa aula é importante porque nessa aula você vai ter que pensar um pouco na questão de contagem de pontos. Então, para você chegar nessa aula de Star Trails, chegou ali, foi direto nela, não entendeu nada, volta lá para o segundo módulo, Descomplicando a Fotometria, para poder entender bem como é que funciona a fotometria, senão você dificilmente vai conseguir fazer um Star Trail de forma eficiente. Na aula seguinte eu falo sobre a Via Láctea, explico como é que funciona a Via Láctea no céu, qual é a melhor época do ano para fotografar, falo um pouco sobre a Via Láctea. Depois eu tenho uma aula sobre Lua, que é um tema que a galera adora, meus vídeos de Lua fazem muito sucesso, então eu vou explicar as fases da Lua, quais são os tipos de Lua que a gente pode fotografar, como é que funciona isso, como se fotografa uma Lua. E depois eu tenho uma outra aula só sobre a Lua cheia, porque a Lua cheia é a Lua das Luas, né? Então essa aula da Lua cheia é legal porque eu vou focar nesse tema Lua cheia. Quais são os horários que você pode fotografar a lua cheia nascendo, lua cheia se pondo, lua cheia no céu, como fazer essa fotometria, enquadrar com o cenário, enfim, uma aula muito divertida essa sobre a lua cheia. A aula seguinte eu falo sobre chuva de meteoros, que é um tema também que eu adoro, que tem que se programar para poder fazer, não adianta sair, vou fazer chuva de meteoros, tem que se programar, tem que entender para onde você vai procurar os meteoros no céu, tudo isso tem macete, tem regra, enfim, tá tudo aqui no curso. E tem mais uma aula sobre a aurora boreal, né? Recentemente eu estive na Noruega, pude fotografar a aurora boreal, aprendi muito sobre esse assunto com os guias locais lá, fiquei igual um carrapato em cima deles para aprender todos os detalhes e eu trouxe tudo isso para o curso. Então uma aula assim, a aula mais fresca de conteúdo é essa aula da aurora boreal. Depois eu tenho uma aula sobre como minimizar o ruído na astrofotografia, porque a gente sempre está usando o ISO muito alto, então eu vou falar um pouco sobre esse tema. Tem uma outra aula sobre tratamento de foto de lua, então fotografou a lua, como tratar essa foto? Vou mostrar alguns exemplos. Aí começa a aula de tratamento, tem uma outra de tratamento de fotos com Via Láctea, vou mostrar
diferentes Via-Lácteas que eu fotografei. Uma em ambiente urbano, ou seja, a Via-Láctea muito fraca, como é que consegue levantar essa Via-Láctea? Outra Via-Láctea que já vem praticamente pronta, de ambiente absolutamente selvagem, escuro, né? Totalmente escuro, então a Via-Láctea já vem muito mais pronta. Vou mostrar um pouco essas diferenças, né? Na próxima aula, tratamento de foto de aurora boreal. Então, se você está planejando uma viagem para fazer a aurora boreal, ou se você já fez, trouxe as fotos, se Deus quiser, trouxe em RAW, não trouxe em JPEG, e não sabe tratar direito, tem uma aula só sobre isso aí. E a última aula do curso de astrofotografia, do curso não, né, do módulo, isso aqui, só um módulo isso aqui, né, é a aula de empilhamento de Star Trail. Como eu falei do Star Trail anteriormente, você pode fazer ele com longa exposição, 20 minutos, ou você pode fazer uma sequência de fotos e depois empilhar essas fotos usando alguns programas. Então eu vou mostrar, se eu não me engano, 2 opções de programa onde você pode empilhar essas fotos para gerar um Star Trail digital, mas que é totalmente válido também. Grande, né? Esse módulo ficou tenso, mas é muito bom. Esse módulo de astrofotografia, assim, eu estou muito orgulhoso de ter conseguido trazer esse conteúdo todo para esse curso. Estou muito empolgado, espero que vocês gostem tanto quanto eu gostei de fazer, né? O próximo módulo, o penúltimo módulo do curso, já é o módulo do arquivo digital. Então esse módulo eu vou falar, ele é praticamente todo no computador, mostrando o tratamento, mostrando como é que eu faço tratamento, como é que eu faço máscara, enfim. Vamos lá, na primeira aula eu mostro a diferença entre o RAW e o JPEG, quando utilizar esse tipo de arquivo em situações, né, na sua fotografia. Como abrir o RAW no Photoshop e como abrir o RAW no Lightroom, como é que funciona esse arquivo RAW, que é o grande arquivo que a gente vai usar o tempo todo, né? Depois eu falo sobre espaço de cor. Tem um vídeo no meu canal sobre isso, mas eu falo também aqui no curso do Detalhes, e quem quiser saber mais, assiste também esse vídeo no YouTube, né? No próxima aula eu mostro como importar e exportar um arquivo no Lightroom, ou seja, como é que eu trago um arquivo para o Lightroom e como é que eu tiro ele do Lightroom depois que eu fizer o meu tratamento. E na aula seguinte eu mostro como importar e exportar um arquivo no Photoshop. Então você vai aprender os 2 programas basicamente ao mesmo tempo ali, e aí opta qual que você prefere usar no seu dia a dia, no seu flow de trabalho, né? Pera aí, na próxima aula, arquivo RAW, tratando no Photoshop e no Lightroom. Então aí sim eu vou começar a mostrar o tratamento. Então é só importação e exportação. A partir dessa aula eu começo a mostrar como é que eu trato esse arquivo no Photoshop e no Lightroom. Basicamente para você ver as diferenças entre os programas que usam meio que a mesma tecnologia, mas o visual deles é um pouco diferente. É curioso porque durante as gravações desse curso, o Photoshop, né, a Adobe, fez uma mudança drástica dentro do Photoshop. Ela mudou completamente o visual da ferramenta, mas isso foi assim, exatamente 2 semanas depois que eu já tinha gravado essas aulas, estava tudo pronto. Um dia eu entrei no Photoshop e ele estava completamente diferente. Falei, putz, eu já gravei tudo com a imagem antiga, mas as coisas estão mais ou menos no mesmo lugar, assim, enfim, acho que dá pra acompanhar numa boa. E eu acho que o Lightroom também é a ferramenta que a maioria das pessoas usa, e o Lightroom, ainda bem, eles não mudaram, né? Aí eu faço uma aula sobre tratamento de foto colorida, aí eu faço só no Lightroom, são várias fotos coloridas, como é que eu recebi as fotos no Lightroom, como é que eu tratei para dar saída. Tratamento de foto preto e branco no Lightroom também, então eu mostro algumas fotos coloridas e como é que eu converti o preto e branco, quais foram os critérios que eu usei, que ferramentas eu usei para chegar naquele preto e branco. Lembrando que eu ganhei recentemente um concurso, o Brasília Photo Show, de melhor foto preto e branco do concurso inteiro, mais de 15 mil fotos, então assim, tô com moral aí no preto e branco, né? A próxima aula é a aula mais longa do curso inteiro, a mais difícil, a mais complicada, mas é uma aula que para quem tá nesse nível é absolutamente libertadora, que é a aula de máscaras de luminosidade no Photoshop. Existe uma forma no Photoshop que não é muito simples, poderia ser mais simples, mas não é, de você selecionar áreas da foto por luminosidade, áreas que tem 20% de luminosidade, 40%, 75%, 100%, enfim, você consegue selecionar com alguns cliques no teclado, no mouse, sem ter que selecionar mesmo, sem ter que desenhar em cima daquela área, porque é impossível selecionar uma coisa tão fluida quanto uma foto de paisagem, né? Então essa aula eu vou mostrar como é que funciona, é uma aula que eu recomendo assistir algumas vezes, ela é longa, ela tem, se não me engano, uns 40 minutos, 38, 40 minutos, acho que é a aula mais longa do curso, mas é uma aula assim que eu entreguei o ouro de bandeja, tudo. Então eu vou mostrando como é que funciona a máscara, né? Porque são máscaras que você vai fazer para poder tratar localmente a foto, desde a máscara mais simples até a máscara de luminosidade, que é a mais complexa, né? Então por isso que a aula é longa, porque eu passo por outras máscaras para você ir entendendo aos poucos como funciona esse universo das máscaras. Então essa aula é absolutamente imperdível.
Depois eu tenho uma aula sobre panorâmicas, como é que eu monto minhas panorâmicas usando o Lightroom e usando o Photoshop. Duas formas diferentes de montar, parecidas, mas diferentes. Depois eu tenho uma aula sobre empilhamento de exposição e empilhamento de foco. Os dois na mesma aula. Essa aula é mais curtinha, mais fácil. E eu vou mostrar quando você faz duas exposições, uma para a área mais clara, uma para a área mais escura, para chegar no meio termo ali, como é que você empilha no Photoshop isso para ter as duas fotos em uma. E a mesma coisa quando você faz o foco no primeiro plano, o foco no segundo plano. Você pode até fazer um foco num plano intermediário e empilhar essas fotos e ter a foto toda em foco. Próxima aula sobre time-lapse, então vou mostrar algumas ferramentas que você pode utilizar para fazer um time-lapse maneiro, bem feito, fluido. Vou explicar como é que se faz um time-lapse fluido, alguns macetes na hora da captura do time-lapse vão te ajudar. Tudo isso está nessa aula aí. Mais uma aula sobre fotolivro. Eu falo sobre fotolivro no meu YouTube, tem um vídeo extenso explicando como é que eu uso a ferramenta da Ipsys, né, da Ipsys Pro, para fazer um fotolivro, mas eu também falo sobre fotolivro aqui no curso, outros detalhes, enfim, outras informações, e tem um bônus aí para quem comprar o curso sobre fotolivro, que eu vou falar já já. E a última aula aqui desse módulo sobre tratamento é a aula sobre impressão fine art. Então, como eu tenho 10 anos de mercado aí, imprimindo e vendendo foto e tal, para galerias, para exposições, para casa das pessoas, escritório, arquiteto, enfim, eu trago um pouco dessa minha experiência desse universo para vocês entenderem quais são os elementos que a gente tem que usar para fazer uma boa impressão e tal. Falo um pouco sobre o mercado também. Enfim, dou um pouco desse panorama, a minha visão sobre esse universo da impressão fine art. Último módulo do curso, módulo 12, é o módulo de encerramento, né? Parecido um pouco com o primeiro módulo, só que esse módulo eu ainda dou bastante conteúdo legal, olha só. Na primeira aula eu boto 9 mais uma dicas para o fotógrafo de paisagem. Então são dicas finais ali para você que está com a faca no dente para poder sair para fotografar. Eu dou algumas dicas importantes, muito mais sobre o psicológico até do que sobre a dica para você sair para fotografar. Acho que essa aula é fundamental, né? Na aula seguinte é uma aula muito legal, porque eu trago as minhas referências dentro da fotografia, principalmente de paisagem, né? Então eu mostro vários fotógrafos que são dessa área de natureza, de vida selvagem, de paisagem, e vou explicando por que eles são a minha referência. Então eu nem sei, na verdade, eu nunca contei quantos tem, mas deve ter mais de 20. E vou mostrando isso com fotos deles e tal. É muito legal essa aula e é bom para você conhecer também outros grandes fotógrafos brasileiros e do mundo inteiro. Na penúltima aula eu falo por que fotografar paisagem. Então é uma aula muito pessoal. Essa aula, na verdade, eu trago um pouco da minha vivência no universo de paisagem, por que eu fotografo paisagem, qual é a minha relação com esse tipo de fotografia, para você poder pensar um pouco sobre a sua relação, né? Eu acho que fotografia é uma coisa que a gente gosta de fazer, mas sempre tem um motivo, né? Então por que você vai se arriscar a sair fotografar na rua, ou vai fazer uma viagem só para fotografar paisagem? Qual é o teu objetivo nesse universo, né? É apenas se divertir? Pode ser também. É apenas apontar e clicar? Pode ser também, mas pode ser que seja uma coisa mais profunda, né? Então eu trago um pouco da minha vivência para você poder pensar na sua realidade. E na última aula do curso inteiro, né, desse módulo e do curso inteiro, eu falo sobre o grupo do Facebook, né, que eu vou falar já já, que é um dos bônus aí desse curso, mas eu falo basicamente sobre como é que funciona esse grupo, o que a gente vai fazer por lá. Então, esse é o conteúdo inteiro, né, debulhado aqui, explícito, dissecado do curso de fotografia de paisagem com o Marcelo Cavalcante, esse que vos fala. 91 aulas, muito completo, muito extenso. Mas é um curso assim, eu tentei trazer o máximo que eu podia de conhecimento aglutinado, mas de forma ordenada e prática, sem blá blá blá, direto ao assunto, para você poder ampliar a sua gama de ferramentas aí na sua cabeça e poder levar a tua fotografia de paisagem para outro patamar. Recapitulando, o curso vai ser lançado na próxima quarta-feira, dia 5 de agosto, de manhã. Eu vou avisar por e-mail e pelos grupos de WhatsApp. Você não está inscrito? Se inscreve, não paga nada e não é obrigado a comprar nada se você não gostar. Não é obrigado. Então se inscreve para garantir que você pelo menos vai ter acesso ao melhor preço possível desse curso. Eu estou falando sério, eu não vou voltar atrás nisso, eu nunca mais vou vender esse curso a esse valor. Então se cadastra, o link está embaixo, se cadastra, é de graça, rapidinho, preencheu, respondeu e na quarta-feira você vai receber o e-mail. Não quer entrar no grupo de WhatsApp? Não tem problema, o e-mail também vai ser enviado, igual a galera do WhatsApp. Porém, importante lembrar, e-mail hoje em dia, ele é todo cheio de pastinha, pelo menos o Gmail, né, tem promoções, ofertas,
tem uma social, tem várias pastas e o próprio Gmail vai jogando, né, os e-mails para essas pastas. Pode ser que o e-mail do Hotmart, que é essa plataforma, acabe caindo numa aba dessa de promoção e você não veja. Eu não vou ter culpa nisso, entendeu? Eu vou enviar o e-mail para todo mundo. Então, se você não quer entrar no grupo, não tem problema nenhum, mas bota aí na tua agenda, bota um alarme no seu celular para quarta-feira você dá uma olhada nos seus e-mails, dá uma varrida lá, busca aí por Marcelo Cavalcante, entendeu? No seu grupo, no seu e-mail, para você não perder essa oferta, porque não vai ter volta. Quinta-feira o preço vai para a internet, é outro valor e quem comprou, comprou, quem não comprou, nunca mais. Então não quer entrar no WhatsApp, não tem problema. E se tiver com dúvida, presta atenção, o grupo do WhatsApp está fechado. Ninguém escreve, só eu escrevo. Eu mando algumas mensagens de vez em quando para a galera lá, tirando dúvidas. E eu vou abrir na segunda-feira à noite para justamente que as pessoas tirem dúvidas comigo, mas por 2 horas só. 2 horas, abriu, tirou dúvida, fechou, acabou. 2 horinhas pra gente bater um papo ali, porque eu sei que grupo muito grande é muito confusão, é muita doideira. Enfim, o grupo é totalmente fechado, ninguém fala nada. Depois que você comprar, você pode sair fora do grupo, acabou o grupo. É só para organizar o envio da oferta, para você não perder. Porque hoje em dia o e-mail cai nessas partes, pode cair no spam também, tem que olhar seu spam. Então se você não confia muito no seu e-mail, se garante no WhatsApp. Joga lá no WhatsApp e fica na tua lá no grupo, quietinho, ninguém vai falar nada. No dia que chegar a oferta, quarta-feira, você clica, faz sua compra e acabou. Se você se garante no seu e-mail, tranquilo. Quarta-feira o e-mail está chegando aí na tua casa, mas se cadastra. E é isso, galera. Vou terminar por aqui. Eu falo demais. Vejo vocês lá na quarta-feira. Estou enviando essa oferta e vai ser imperdível. Eu tenho certeza que você vai gostar, porque realmente, da forma como eu montei, com a didática que eu coloquei, é impossível não gostar desse conteúdo. É isso, vou ficando por aqui. A gente se vê quarta-feira.